Olá, pessoas! Hoje vamos ver o elemento output. Esse elemento, como o nome diz, traduzindo, é uma saída. Ele permite exibir o resultado de algum tipo de operação ou processamento. Vamos lá ver como é que funciona então. Já deixei aqui o arquivinho pronto, como de costume, onde eu vou ter um formulário e nele eu vou construir 3 campinhos, que na verdade vai ser um campo de valor, um campo de quantidade e um valor de saída, de resultado, ok? Vamos ver então como é que funciona na prática. Vou criar aqui então um label, onde eu vou indicar que é o valor. Vou colocar um input do tipo texto mesmo. Vou identificar ele como valor. O name dele vai ser valor também. Ok? E o valor dele, o value dele inicial, vou colocar 15 para demonstrar, imaginando que é um produto que vale a 15 reais, ok? E vou travar ele de forma que ele não possa ser mexido pelo usuário com uma propriedade chamada read-only. Nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas características que eu não tratei ainda, ok? Mas não se preocupem que na sequência eu vou estar falando especificamente sobre isso, sobre tipos de input, ok? Então, para demonstrar o output, a saída de algum processamento, que é o que eu vou demonstrar hoje, eu vou utilizar alguns recursos extras, mas que nos próximos vídeos eu vou estar explicando mais claramente o que é cada coisa, beleza? Então, continuando. Então, criei um campinho aqui, vou colocar uma div aqui só para deixar mais organizado, né? Porque senão vai ficar tudo empelotado, tudo um em cima do outro. Eu não quero que isso aconteça. Label. Esse aqui eu vou chamar de quantidade. Beleza. Vou colocar aqui um input. O tipo desse input que eu vou estar tratando nos próximos vídeos vai ser do tipo number, para a gente entrar com um número e o usuário poder alterar a quantidade facilmente. O ID dele vai ser quantidade também. E o name, quantidade. E um valor inicial, vou colocar como 1, quantidade 1. E por último, o nosso principal item do vídeo de hoje, que é a saída, o nosso amigo output, vou colocar aqui como total. Vamos lá, agora sim, output. Opa. Beleza. Aí esse output tem que ter um ID, do mesmo jeito, vou chamar ele aqui de total, e o name dele também total. Beleza? E para iniciar com um valor e ficar mais coerente para o usuário, vou colocar o mesmo valor que seria o resultado da multiplicação desse valor aqui com a quantidade que está aqui. Então, 15 vezes 1 dá 15. Vamos recarregar aqui no navegador, que aí começa a ficar mais compreensível do que eu estou falando, né? Então, eu tenho uma caixa de texto com o valor 15 e ela está travada, está apenas leitura. Esse read-only serve para isso. Temos uma caixa do tipo number, tá vendo aqui, ó, type number, onde eu posso alterar essa quantidade facilmente clicando nesse botãozinho aqui, ó. Posso alterar colocando mais ou menos. Também poderia vir aqui e digitar algum número se eu quiser diretamente, por exemplo, 3. Posso colocar, sem problema. A ideia vai ser exibir o resultado desse valor vezes essa quantidade nessa saída, nesse output, ok? Para fazer isso, eu preciso de uma outra tecnologia que não é o foco dessa série, que a gente está falando de HTML. Eu vou utilizar um pouco de JavaScript, ok? Que eu vou estar criando uma outra playlist sobre JavaScript logo, logo. Mas, como eu disse, para demonstrar e ter mais sentido, né, nessa exemplificação do output, eu vou usar um pouquinho de JavaScript. Então, vamos acrescentar. O que eu vou fazer aqui? Ó? No form, eu vou colocar uma indicação de que quando tiver uma entrada, só digitar aqui certo, né? Quando tiver uma entrada on input, ao entrar dados, ao mexer nas caixinhas de texto que tem dentro desse formulário, eu quero que alguma coisa aconteça. Que justamente vai ser um código que vai calcular esse total a partir dos valores de
valor e quantidade, um vezes o outro. Beleza. Então aqui, on input, eu vou escrever assim, ó. O total, que é esse campinho que está aqui embaixo, ó, tem um name total. O value dele, ou seja, o valor que vai estar escrito dentro dele, vai ser o seguinte. Vamos lá. Vai ser igual ao valor da quantidade vezes o valor do valor. Um pouquinho confuso, mas já que a gente chega lá. Então, value, que significa valor, então o valor do total vai ser igual ao valor da quantidade vezes o valor do valor, ok? Aqui eu poderia ter chamado de unitário, de repente seria mais fácil, né? Para que isso realmente funcione, eu preciso acrescentar mais algum código aqui, que é para tratar o valor que está sendo digitado. Porque essas caixas de texto, como o próprio nome diz, elas aceitam texto, então eu preciso garantir que ele interprete, ele entenda como um número inteiro, nesse caso aqui. Para isso, eu vou utilizar uma função do JavaScript, lembrando que não é o intuito desse vídeo JavaScript, ok? Aqui eu só estou utilizando um pouquinho de JavaScript para exemplificar. Parse int. Opa, ele sem querer atropelou, né? Parse int. Então ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai garantir que esse valor que está aqui dentro da quantidade seja um inteiro. Então ele vai fazer uma conversão, ok? Ele vai garantir que o valor que está nessa caixa de texto, valor, seja um inteiro, multiplicar um pelo outro e atribuir para esse campo, que é o nosso output, identificado como total. Vamos ver se vai dar certo, se eu não esqueci de nada. Atualizar aqui. Beleza. Ele começa com os valores que já foram pré-determinados, aqui ó, 15 e 1, ok? E eu vou trocar o valor dessa caixa de texto aqui, ó, do output, mexendo nos valores das outras caixas de texto. Olha que legalzinho, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então aqui eu tenho 15, que é um valor fixo, imaginando que é o valor de um produto. E aqui eu tenho a quantidade que o usuário pode alterar. Então conforme eu altero essa quantidade, ele calcula exibindo justamente esse resultado, essa saída, que é um output, ok? Então digitando aqui, ele vai alterando, né? Posso alterar os botõezinhos aqui, ele vai alterar. Ou se eu digitasse um valor, vou colocar 5, por exemplo, ele automaticamente atualiza, ó, 2. 15 vezes 2 dá 30. Algumas observações que eu vou estar falando nos próximos vídeos. Como vocês podem notar, a quantidade chega a permitir colocar 0 ou valores negativos. Isso daí tem como tratar, ok? Mas não é o foco desse vídeo, então não vou atropelar as coisas, não vou falar como é que funciona. E aqui, como a gente pode ver, é um valor que está fixo, ok? Que o usuário não pode alterar, que o normal é não alterar mesmo. Imaginando que você está numa loja virtual, né, num e-commerce, você selecionou um produto, ele já tem um valor, e o que você pode alterar é a quantidade. Outra possibilidade seria limitar o máximo, de forma que o usuário não pudesse selecionar uma quantidade maior do que o disponível em estoque. Então, esse tipo de manipulação a gente vai estar vendo mais para frente, ok? Então, o foco do vídeo de hoje é justamente o campo do tipo output, que ele foi feito especificamente para exibir um resultado de algum processamento. Nesse caso, a gente fez um pequeno cálculo, multiplicando a quantidade pelo valor. Como que funcionou isso? Só aprofundando um pouquinho mais. Essa quantidade é justamente o nome que a gente deu para esse campo. Esse valor é o nome que a gente deu para esse campo. Tá vendo o name aqui, valor? E a mesma coisa para a saída. O name dele é total. Se eu trocar esse name aqui de algum deles, não vai funcionar. Então ele realmente depende dessas referências. Mais uma vez, enfatizando, isso aqui é JavaScript, não é o foco dessa playlist aqui. Eu vou estar vendo em outros vídeos sobre isso, vou estar tratando sobre isso em uma playlist específica de JavaScript, logo logo. Então, finalizando o vídeo, deixe seu like, qualquer comentário ou dúvida, coloca aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!